Se você puder, abra comigo sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. 3 de Daniel. Versículo 1. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez que se reunissem todos os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados, todos os governantes das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Então os príncipes e governadores e capitães, juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. E eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Então um arauto clamava alto: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. Aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de músicas, todo o povo e as nações e as línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Portanto, naquele momento, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. E eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizestes um decreto que todo homem que ouça o som da corneta, da flauta, da harpa, sacabucha, saltério e xilofone, todos os tipos de música, deverá se prostrar e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti, e eles não servem os teus deuses e nem adoram a imagem dourada que tu erguestes. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles então trouxeram estes homens perante o rei. Nabucodonosor falou-lhes e disse: isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego? Vós não servis aos meus deuses e nem adorais a imagem dourada que eu ergui. Todavia, se vós estiverdes prontos ao ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus a quem servimos é capaz de livrar-nos da fornalha de fogo ardente. Ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas se não for, ou assim, se não for, que saibas tu, ó rei, que não viremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem dourada que tu erguestes.
Então Nabucodonosor encheu-se de fúria, e a forma do seu semblante mudou contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançasse na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com os seus casacos, túnicas e chapéus e as suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados no meio do fogo? E eles responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. E você diz amém. Diga comigo, diga: provando de um avivamento na fornalha. Diga forte, diga: provando de um avivamento na fornalha. Levante as 2 mãos assim bem alto, se você puder, mais alto. Repita comigo, diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu li todo o capítulo porque é importante pensar sobre a história desses 3 hebreus. Ergue-se uma majestosa estátua, e a grande Babilônia de Nabucodonosor é a mais soberba cidade de todos os mundos. O império da Babilônia, que alargava suas fronteiras para todas as nações, até mesmo os judeus que eram subjugados, toda a terra estava sob o domínio desse arrogante, truculento império. A Babilônia que prendeu os hebreus, e eles não queriam mentes fracas, eles queriam sábios, entendidos, eles queriam pessoas que pensavam, assim como Mardoqueu. Mardoqueu era tão inteligente que era versado em 70 aproximadamente dialetos. Então imaginem a mente de alguém que tinha capacidade para gravar 70 dialetos. Era de uma alta cultura, assim como Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor era um homem embriagado pelo poder. Ele estava cego ao seu próprio deleite, em favor da sua própria glória, e ele não se contenta em ser o maior rei da terra. Nabucodonosor se sentia o grande, e ele, além de se sentir grande, ele sente necessidade de ser adorado. Na verdade, Nabucodonosor queria ser Deus, e ele quer que os seus deuses, assim como ele, fossem adorados. Então ele edifica uma estátua, e vocês conhecem o texto, uma estátua de ouro. Ele ordena que todos os seus súditos o adorem, e a vontade do rei naqueles dias era absoluta, não se podia lutar contra uma vontade absoluta. Ninguém podia recusar e obedecer às suas ordens, ninguém podia contestar. Ele era um homem mau, ele era truculento, ele era um déspota, e o que falava teria que se cumprir à risca.
Para quem não sabe, o poder dos tiranos daquela época, daqueles déspotas, daqueles homens poderosos que encontravam sempre os seus limites em pessoas fracas e em pessoas fiéis a Deus, como era de fato os hebreus, eles colocavam uma carga pesada, subjugando, prendendo. E os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante desse composto, dessa composição que havia sido erguida na Babilônia, eles provocam uma nota dissonante no meio daquela sinfonia de servilismo. Eles desfazem toda a orquestração daquilo que estava sendo levantado e imposto por um imperador carrasco e que a sua força era absoluta. E aí eles são ameaçados, eles destoam da multidão. Na verdade, a proposta desse texto aqui é falar sobre avivamento. E quando eu penso que nós, como igreja, na condição de avivados e que recebemos de Deus, através de Jesus Cristo, o comissionamento para evangelizarmos, a primeira característica de um crente avivado é não se submeter aos ditames desta sociedade, é não se submeter às imposições deste século. Na verdade, você foi chamado para destoar da multidão. Alguém vai te chamar de estranho, careta, doido, vai te colocar tantos outros nomes, vai te dizer que você é fanático. Na verdade, não é que você é fanático, é que você é diferente no meio dos iguais. Pega na mão de quem está do seu lado e diga: um crente avivado, diga aí, é diferente no meio dos iguais. Ninguém transige com os absolutos, não, com os absolutos de Deus, porque Sadraque, Mesaque e Abednego eram absolutos de Deus, eram pessoas em que Deus estava olhando no meio de um sistema corrupto, no meio de gente incoerente, no meio de um imperador déspota que colocou o seu trono, que era truculento, que levantava-se com tirania. Deus está olhando para 3 jovens dizendo: estes daí, eu posso contar com eles. E aí vocês sabem do texto, eu já li todo ele para ficar mais fácil, e agora fazer uma síntese daquilo que lemos. Eles passam por uma acusação, eles passam por uma ingratidão, eles também passam por um desrespeito, pois a sua fé foi desrespeitada. Mas a Bíblia nos fala que eles se mantêm firmes. A ameaça, na verdade, era uma nova oportunidade de Deus para mostrar a Nabucodonosor que existiam pessoas ali que não se dobrariam a um sistema imposto por méritos humanos a fim do antropocentrismo. Não, eles estavam ali para dizer que Deus era o centro de todas as coisas. Oxalá esta manhã Deus encontre corações fervendo, desejosos, que quem sabe você tenha que distanciar de algumas amizades, finalizar alguns relacionamentos, mudar a sua geografia, se posicionar diante de fatos que te empurram para uma adoração alheia, e você dizer: eu não me prostrarei à estátua. E o avivamento, ele nada mais, nada menos, gera em nós uma fidelidade inegociável. Uma fidelidade inegociável. Esses 3 jovens hebreus não podem negociar a sua fidelidade. Eles entendem que agradar a Deus é mais importante do que preservar suas vidas.
Preste muita atenção. É aí que a gente conhece alguém que é avivado. Porque Jesus disse assim, ó: e recebereis poder. E poder para quê? Para pular? Para sapatear? Para levantar a mão? Para cantar no culto? Eu gosto disso, eu sou pentecostal, nasci no meio do fogo, não tem problema. Se riscar, eu pulo. Se o céu descer, eu marcho, eu não tenho problema com isso. Mas poder não é para pular, não é para sapatear. Esse envolvimento glorioso do pentecostalismo clássico, que a gente pula, se alegra, glorifica, faz parte do contentamento e da emoção daquilo que sentimos. Mas isto não confirma que temos uma vida poderosa e avivada. Por quê? Poder é quando eu recebo algo. E Jesus disse: e recebereis poder. Para quê? Vocês vão receber poder para morrer. Vocês vão receber poder para ir para a fornalha. Vocês vão receber poder para colocar-se diante de um sistema que vai dizer: ou nega ou morre. E você está tão poderoso que diz: vou morrer, fazendo como Policarpo. Policarpo diante de uma fogueira, disseram para Policarpo: você escolhe, ou a gente te joga na fogueira, ou você nega a Jesus. Ele disse: aumenta a fogueira que eu quero ver Jesus mais rápido. Isso é avivamento. Diga para quem está do teu lado, diga: fornalha de prova. Está fraco, diga forte, diga: fornalha de prova não apaga a fornalha do Espírito. Diga: a fornalha do Espírito, o fogo que está em você é mais forte do que o fogo físico. Esta manhã, o Espírito de Deus, olhe para cá. Essa manhã o Espírito de Deus vai levantar pessoas corajosas que não tem medo de demônio, que não tem medo de cara feia, que não tem medo de imposição. Você vai sair. Até então você só professava a sua fé dentro do culto, nos domingos de manhã, no domingo à noite. Mas hoje, a partir de hoje, você vai para sua casa, vai pegar a sua Bíblia e vai declarar dentro da sua empresa: eu sou servo do Deus Altíssimo. Ei, por que você não pula carnaval? Por que você não faz dancinha? Por que você não fica na vida boêmia? Por quê? Porque eu não me prostro a deuses estranhos, eu adoro ao Deus de Israel. Aleluia, estou sentindo Deus aqui. Deus está aqui nesta manhã. E o principal ensino desse capítulo não é o livramento. O que está em voga aqui não é o livramento que a gente vai pensar. Não temos dificuldade nenhuma de acreditar em milagres, porque eu creio, eu nasci para crer em milagres. Eu acredito que você também crê em milagres. O principal ensino deste capítulo é que 3 jovens tentados a praticar o mal contra o Deus de Israel se recusaram a fazê-lo e estão dispostos a discordar com todo mundo por causa da autoridade que eles haviam recebido. Posso dizer bem aberto? Deus não conta com frouxo. Deus não conta com calça frouxa. Deus conta com valente. Estou sentindo Deus aqui. O Senhor não quer saber quem é a sua família. O Senhor não quer saber de onde você veio. O Senhor quer saber se tem valentia no seu coração. E essa valentia no seu coração, do fogo que acendeu em você, demônio nenhum pode apagar. Paulo disse: eu carrego comigo as marcas de Cristo e nada pode me parar.
Deixa eu dizer uma coisa: a igreja não será interrompida por sistema. PT não interrompe a igreja, PSDB não interrompe a igreja. Irmãos, o tempo passado, se Constantino não interrompeu a igreja, tentou mexer, tentou mudar o sistema, se os homens do passado, se as filosofias de Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes pensadores, não mudaram o viés desta poderosa palavra, porque de uma vez que a fornalha de Deus se acendeu em mim, eu sou tocha acesa. Deixa eu dizer uma coisa: Deus nos chamou para sermos tochas individuais. Já juntou uma tocha com a outra? Junta 3 tochas no lugar, sabe o que vai acontecer? Um incêndio, e incêndio mobiliza, incêndio para, incêndio chama atenção. Bota fogo num carro aqui na rua, vai vir bombeiro, e na proporção do fogo, se alastrar para as casas, vem rede de TV, vem ambulância, vem todo mundo. Porque uma igreja sem incêndio não para a sociedade. Uma igreja sem incêndio não para o seu bairro. Eu e você somos tocha. A fornalha de Nabucodonosor não é nada diante do fogo que nós carregamos. Glória a Deus. Se você puder pegar na mão de quem está do seu lado aí, diga para quem está do teu lado, diga: manifesta essa sua chama de adoração a Deus. E olha para Nabucodonosor, porque a chama dele não chega nem nos pés da sua. A chama dele não chega nem nos pés da sua. Quem acendeu essa chama em você foi Deus. E quando a gente acende essa chama, pecado é pecado, é inegociável. Idolatria é idolatria. Prostituição é prostituição. Mentira é mentira. O que Nabucodonosor estava procurando eram pessoas dependentes do seu sistema, que comiam na sua mão, que estavam à sua submissão, à sua disposição, para mesmo numa adoração mentirosa, se mantiverem lá. E a ameaça era: quem não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Olha para cá. Posso dizer uma coisa para você? Vida cristã é de ameaça. Vida cristã não é colônia de férias. A gente vive num mundo hostil. Jesus disse para nós: eles vão odiar vocês por causa do meu nome. Foi Jesus quem disse, não foi Paulo, não foi Pedro. Foi Jesus quem disse. Nós estamos numa fornalha constante todos os dias. Nós somos ameaçados na empresa, nós somos ameaçados na faculdade, nós somos ameaçados na vizinhança. Diga-se de passagem, nós somos ameaçados até dentro da nossa própria casa, no meio dos nossos irmãos. E muitas vezes Deus nos prova e nos leva para a fornalha. Ele permite que vamos à fornalha, que sejamos atacados de todos os lados. Ele quem permite que caiamos na fornalha. E nós ficamos como que acrisolados. Estou perguntando aqui, essa manhã, a alguém que, diante dessa multidão aqui, é impossível alguém levantar a mão numa pergunta que eu faça que não tenha problema. Quem não tem problema? É impossível, todos nós temos. Todos nós aqui carregamos fornalhas, e são fornalhas diversas. Quem não carrega a fornalha do sentimento, carrega a fornalha da profissão.
Quem não carrega a fornalha da profissão, carrega a fornalha da enfermidade. Todos nós somos atacados por diversas fornalhas. E nem sempre Deus nos livra, na sua maioria. Desculpa a expressão, tenho a impressão de que o próprio Deus nos empurra para dentro da fornalha, para ver como nos procederemos. É por isso que Paulo gritou dizendo, quem vai entender a mente de Deus? Porque como é que Deus está formando um cara na casa de Jacó e leva esse cara para dentro da casa de Potifar e depois ele vai apodrecer por alguns anos dentro de uma masmorra com um copeiro e um padeiro, que o cara ainda sonha, ele interpreta e eles ainda esquecem de José. Que Deus é esse? Porque a faculdade de Deus não é mesa de glamour. A faculdade de Deus não é tapinha no ombro. A faculdade de Deus é rejeição, é fornalha, é alguém apontando para você e perguntando, onde está teu Deus? Você não é crente, você não canta hino, você não dá glória, você não fala em línguas, cadê o teu Deus? Mas o quarto homem, oh glória, estou sentindo Deus aqui. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Pergunta para quem está do teu lado aí, diga, a sua chama está acesa? Diga, a sua chama está acesa? Então se a sua chama está acesa, ela é mais forte do que o fogo que te rodeia, o fogo da prova. Ela é mais forte. Ouça, ser crente não é ser poupado dos problemas. Ser crente não é ser poupado das provas. Deus não tem filhos mimados. Não adianta você vir para a igreja e achar que Deus vai te dar chuca, mamadeira e fralda para te balangar. É reio mesmo. Deus não tem filhos prediletos. Se tiver que cair, vai cair com formação e tudo. Ai, mas eu sou formado, eu sou... Vai cair na fornalha. Ah, mas eu sou parente de fulano, conhecido de ciclano. Vai cair na fornalha. Daniel, um homem sábio, um homem inteligente, versado em idiomas. Gente, a Babilônia era o maior país do mundo em nível de cultura, elevadíssimo. Eles não queriam gente tola, eles não queriam gente nécio. Vocês não estão entendendo que o mundo quer você, porque você carrega algo que não tem lá. Diga para quem está do teu lado, diga, você é tão inteligente que escolheu Jesus. Diga aí, toca nele. Ei, o diabo não tem raiva, filha, do seu cabelo, do carro que você tem, dos idiomas que você fala, da faculdade que você frequentou, do curso de pós-graduação. O diabo tem raiva dessa chama acesa dentro de você. O diabo tem raiva do glória que não sai da tua boca. O diabo tem raiva que você mesmo que nem Abacuque, com os campos vazios, com as coisas tudo dando errado, com a porta fechada, você ainda consegue levantar a mão para o alto e dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira me... Eu sinto Deus aqui nesta manhã, e eu quero saber onde tem alguém que a fornalha não pode te atingir, porque o fogo em você é maior. Cadê?
Vem comigo, vem. Vem comigo no glória, vem. Abre a boca. Pega na mão de quem está do teu lado aí. Pega na mão dele, pega na mão dela. Fala para ele. Diga, essa fornalha de Nabucodonosor, diga aí, vai conhecer quem é que está dentro dela hoje. Diga para ele, diga para ela, nós vamos desfilar. Ei, crente tem uma habilidade de aprender, desfilar na prova. O diabo diz, vai morrer. Ele diz, vai morrer? Vai nada, eu vou andar nessa fornalha aqui, ó. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo Deus aqui. Jovens foram jogados na fornalha, mas o quarto homem os livrou da fornalha. O fogo os libertou das amarras. Na verdade, olha para cá. A Bíblia diz que o fogo, repita comigo, diga, o fogo, tá fraco, diga forte, diga, o fogo os libertou da fornalha. Eles caíram amarrados, eles foram jogados amarrados, e a gente leu aqui, o escritor disse que quem levou-os para jogar, morreu. Tamanha era a intensidade da fornalha, que ao serem levados pelos homens de Nabucodonosor, os que levaram, morreram. E os que foram amarrados, o fogo que lhes era contrário, virou favorável. Diga para quem está do seu lado, diga, até a fornalha da impiedade, até a fornalha da perseguição, pensando eles que será prejudicial a você, na verdade, só vai estar contribuindo para você ir mais para frente. Eu estou sentindo que tem amarras que vão cair aqui hoje. Você consegue dar glória a Deus aqui? Olha para quem está do teu lado aí, diga, tudo que te prende hoje, diga aí, será quebrado pelo poder da unção, eu estou sentindo, eremaste como nave a sé. Será que tem alguém aqui, ô glória? Prepara aí já para fazer um fundo gostoso, meu filho, que a gente vai entrar. O céu está tomando conta deste lugar, e eu estou sentindo que toda palavra forjada, todo dedo apontado, toda língua preparada contra você, começa a cair agora, porque o Senhor está dizendo, não vai ficar preso, eu te chamei para ser solto. Glória aqui, glória ali, glória lá. Orente Kamassuri Minai. Sentindo Deus. Se você puder, levante as duas mãos bem alto assim, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Diga para quem está do outro lado, diga, essa fornalha
que eu fui lançado, diga, será contribuição para a chama do avivamento aumentar em mim. Diga, e até o que era preparado contra mim neste cenário vai virar favorável. Vai virar, oh glória, vai virar favorável. Vai virar favorável. Eu estou sentindo que tem chama acesa aqui. Nabucodonosor tenta intimidá-los. E aí ele solta uma afronta dizendo: Deus nenhum poderá livrá-los da minha mão. Porque quem anda com Deus não precisa ficar fazendo o papel de Deus. Olha para cá, você é crente, não precisa você ficar defendendo Deus. Não precisa você ir para a internet e tentar defender Deus. Deus é Deus. Deus não precisa da sua defesa. Deus precisa do seu temor e do seu serviço. Aí quando Sadraque, Mesaque e Abednego é afrontado por Nabucodonosor, ele diz: nós não vamos te responder desse negócio. Você está achando que nós vamos discutir aqui para ver quem é mais quem? Pode jogar, porque o nosso Deus vai responder para você mesmo. Quem é Deus aqui na Babilônia? Eles estão prontos para honrarem a Deus a ponto de qualquer circunstância. Tem uma coisa: eles não têm certeza que vão sair vivos. Porque quem tem a chama acesa não está preocupado com o futuro. Quem é avivado não está preocupado com as medidas que Deus vai tomar posteriormente. Eles podiam morrer lá? Podia. Deus ia continuar sendo Deus? Sim. Mas quis Deus olha para quem está do teu lado aí, diga para ele, diga: Deus não precisa da sua defesa. Diga forte, diga: e se Deus não precisa da sua defesa, também não se preocupe com as consequências das atitudes que o próprio Deus vai tomar daqui para frente. Ter fé é confiar que Deus está arregimentando tudo. Um escritor de um livro disse que ter fé é como se você desse um tiro no escuro e tivesse certeza que não ia errar o alvo. Ter fé é como se você é comparado a alguém que pula um prédio de 40 andares e tem certeza que vai cair em pé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Eles estão olhando para Nabucodonosor avivados. Eles reagem na fornalha com uma tocha acesa. E a pergunta que não quer calar, se eu perguntar aqui quem é que não tem problema, como eu disse anteriormente, ninguém aqui vai levantar a mão, porque todos nós aqui temos uma fornalha. A pergunta que não quer calar é: como você está se comportando nessa fornalha diante do silêncio de Deus?
E você está se comportando. Porque à medida que eu me comporto diante de uma prova acesa contra mim, é que declara o meu nível de fé e convicção daquilo que sirvo. Não precisam responder a Nabucodonosor. Feito Paulo e Silas na prisão. A Bíblia diz que eles estavam num cárcere interior. Diga comigo, diga cárcere interior. Como é que alguém dentro do cárcere interior, porque no cárcere interior só ficava preso bandidos perigosíssimos, eles estão presos, amarrado pés, amarrado mãos, nas costas vergões, no rosto vergões, feridas no corpo, perto da meia-noite. Paulo olhou para Silas e disse: não está bom o negócio, né? Mas vamos mostrar a nossa fé aqui. Está preso a mão? Tá. Está preso os pés? Tá. Tem vergões? Tem. E a boca? A boca? A boca nós vamos mostrar aqui que ela não está presa. Oh glória, oh glória. Olha para quem está do teu lado aí, diga: demônio nenhum pode prender o que Deus acendeu em você. Diga forte, diga forte, diga forte, diga: ninguém pode prender o que Deus acendeu em você. Eu estou pregando para gente aqui, ei, que Deus acendeu você, e essa semana você vai sair para a sua casa, para a sua empresa, e você vai fazer a diferença, e alguém vai perceber que ao invés de você estar triste, cabisbaixo, quebrado, arrebentado, você vai estar desfilando na fornalha. E vou dizer mais: prepara para quem é incrédulo, para quem não gosta de crente, para quem nunca veio aqui com você, para quem te chama de doido, tem que se render e dizer: só Deus é Deus, só Deus é. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor viu que aqueles homens passeavam na fornalha, jogados, presos, agora estão soltos, andando na fornalha, Nabucodonosor chamou os seus servos e disse: não jogamos 3? Eu não estou bêbado, mas eu vejo o quarto homem. Olha para quem está do teu lado aí, diga: o quarto homem. Diga forte, diga: o quarto homem sempre vem. Olha para cá. Se você está em aflição, e deixa eu dizer para você, sabe quando é que ele vem? Ele vem na hora da sua aflição. Ele vem quando a sua fornalha está acesa. Quando você está na fornalha acesa e a chama da convicção não tirou você. A Bíblia diz que João estava na ilha de Pátimos, num deserto. Era na era de Domiciano. Ele tinha sido jogado no meio de feras imperiosas, num deserto sombrio. Bateram na cara de João, espancaram ele. A Bíblia diz que ele ficou quase morto, meio morto, e num domingo pela tarde ficou quase morto, mas a chama da fé, ele não nega Jesus, e ele está deitado no chão. E quando ele está deitado no chão, quem é que chega lá? O quarto homem. Ele disse: eu estava deitado, e enquanto eu estava deitado, ferido, quase morto, ele tocou em mim e disse: João, ele disse: quando eu olhei para ver quem falava comigo, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como um latão reluzente, das
sua boca saía uma espada aguda, e ele disse: não temas. E na sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, dá glória a Deus. Se você é batizado no Espírito Santo e a chama de Deus é maior do que a chama da prova, eu quero te convidar: quebra o protocolo agora e vem. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está com a chama acesa. Ali tem, aqui tem, ali tem. A glória vai passar aqui. Tá bom de ouvir esse barulho de glória. Isso é sinal que a chama tá mais quente do que a fornalha. Pega na mão de quem está do teu lado aí, diga para ele, diga: a chama de Deus em mim é mais quente que a fornalha da prova. Diga: a chama de Deus, como nascia. A chama de Deus em você é mais ardente do que a fornalha da prova. A chama de Deus em você. Para encerrar, mandaram desligar. Traz para fora. Depois que eles viram que não conseguiram parar você, ofereceram droga, você não quis. Ofereceram carnaval, você não quis. Ofereceram balada, você não quis. Ofereceram vida escusa, você não quis. Ofereceram hostilidade, você não quis. Quando eles percebem que você não é um deles, aí tem que desligar a fornalha. E aí a sua chama vai contagiar eles. Nabucodonosor diz: traz pra cá. Quando Nabucodonosor vê que nem chapéu, nem cinto, nem calça, nem capa tinha cheiro de fogo, Nabucodonosor diz: vamos mudar, esquece a minha estátua. E agora quem não se prostrar ao Deus desses 3 rapazes? Estou sentindo Deus aqui, gente. Olha para quem está do teu lado e diga: vai ter uma virada favorável. Diga: alguém vai conhecer Deus no meio que você está. Alguém vai saber que quem manda é Deus.